Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre serialização de objetos. Na prática você provavelmente não vai utilizar diretamente a serialização, mas ela é muito utilizada em frameworks e em APIs por todo o pacote do Java. Então o que nós vamos fazer é criar aqui um novo pacote, new package, tvwxy, serialização, e vamos criar agora um pacote chamado teste. Mas também vamos seguir esse mesmo modelo aqui, criando um pacote classes. Vamos primeiro criar aqui dentro de teste uma classe chamada serialização teste. Serialização teste. E aqui, de novo no Java Core, vamos criar y serialização ponto classes. Escrevi alguma coisa errada aqui. Na verdade eu criei esse pacote no local errado. Então vamos mover para cá. Refactor. Serialização.teste. Vamos deletar esse aqui. Vamos renomear esse aqui somente para teste. E new Java class. Vamos criar aqui uma classe chamada aluno. Então, o que é serialização? Serialização é você pegar um objeto e fazer um fluxo, você passar ele por um canal de dados. Muito a ver com o streaming que nós estávamos fazendo em duas aulas passadas. Então, você vai fazer um streaming de um objeto. E a gente vai fazer um streaming desse objeto para um arquivo. Então, você já sabe que nós vamos utilizar duas classes. A primeira classe vai ser uma relacionada com output stream, porque nós vamos fazer diretamente com o arquivo, então, ou seja, nós vamos utilizar a file output stream. E como nós vamos trabalhar com objeto, nós vamos utilizar a object output stream. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a serialização teste e vamos criar nosso método main. E separadamente vamos criar um método estático que será chamado gravador objeto. E vamos aqui para a nossa classe aluno. O que nós vamos criar aqui nessa classe aluno? Vamos criar aqui private long id, private string nome, private string password, e vamos criar aqui um carinha chamado private static string nome escola. Recebe dev dojo. Então, estamos aqui no dev dojo. Vamos criar os métodos get set. Vamos criar o método toString, outsert toString. Ele não adicionou aqui o nome da escola, então vamos adicionar aqui nome escola. Nome escola. Então pressione Ctrl D para duplicar a linha e escreva nome escola. E vamos criar um construtor. Na verdade, constructor, selecionando os três. Então agora o que eu quero? Eu quero criar um aluno aqui na minha serialização. De que forma? Assim, aluno do pacote Y serialização. Aluno recebe new aluno. E a primeira coisa é um ID, colocar um L. Em seguida, um nome. Em seguida, uma senha. Imagina que esse aluno tem uma senha qualquer.
E eu quero agora salvar esse aluno. Bom, se nós vamos salvar esse aluno num arquivo, nós vamos serializar ele para um arquivo, nós vamos utilizar a file output string, new file output string, e o nome vai ser aluno.ser de serializado. Vamos colocar aqui entre o try-catch e vamos trocar esse file NotFoundException para IOException. Então, lembre-se do buffer. Quando nós estávamos utilizando o buffer, nós primeiro criamos o streaming e depois criamos um buffer passando o streaming dentro do construtor. Aqui com o object é a mesma coisa. Então nós temos aqui a característica de fazer um streaming diretamente para um arquivo, só que agora eu quero fazer de objetos. Então object output string, object output string recebe new object output string, passando esse file output string. Então é assim que você consegue passar essa característica de salvar objetos em um arquivo, passando aqui no construtor de object output string o file output string. E é muito simples. os.write object. Que object? Aluno. E os.close. Não ficou legal, olha aí, ó. Nós estamos tendo que fechar diretamente. Então, vamos utilizar o recurso try with resources e reduzir algumas linhas fazendo o seguinte: copie esse carinha e ao invés de você criar aqui, vamos dar um Ctrl X, Ctrl V e vamos remover esses dois. E remove esse também. Olha a quantidade de linha que nós economizamos fazendo isso. Então, nós escrevemos aqui write object e vamos chamar aqui gravador objeto. E a nossa primeira exceção será lançada. Então, por quê? Porque o Java ele não sabe se essa classe é serializada ou não. Para nós dizermos que essa classe ela é uma classe que pode ser serializada, a única coisa que nós temos que fazer é implemente serializable do pacote java.io. E se você for vir aqui nessa interface, você vai ver que não existe absolutamente nada. Só tem um monte de comentário, bastante coisa aqui, mas não existe nenhum atributo, não existe nenhum método. Ela é uma interface que nós chamamos de interface flag. Ela é apenas para dizer que essa classe, os objetos dessa classe serão serializáveis. Bom, dessa forma, se nós voltarmos aqui para a serialização teste e apertarmos Ctrl Shift F10, lembre-se que quando você não passa aqui o diretório, ele grava aqui. Então, se nós apertarmos duas vezes, você vai ver que nós temos aqui o nosso objeto serializado. Então, para a gente não faz sentido, porque isso é uma linguagem que a JVM consegue entender. Existem programas que simplesmente decompilam. Então, isso aqui é como se fosse um código compilado, mas existem programas que conseguem fazer a leitura e transformar isso de volta para um código entendível por humanos. Então, a mesma coisa se você vir aqui, você pegar um arquivo .class, ele está compilado, mas se você abrir, ele vai perguntar, vai falar que você está acessando um decompilador. Você consegue recriar, alguns programas conseguem recriar aquele código compilado. Lógico, não vai ficar, às vezes, 100% igual, e muitas vezes vai apresentar vários erros, mas pode ser muito útil algum dia. Então, nós temos aqui o nosso aluno serializado. E como é que nós fazemos para desserializar? Bom, se nós utilizamos tudo isso, output para escrever, para ler, é só trocar output por input. Vamos copiar esse código. Leitor, objeto, aluno, não quero mais esse aluno aqui. Em vez de object output string, vai ser object input string. Yes. Yes, na verdade. Object input string. Em vez de file output string, file input, porque eu estou lendo.
Aí, para ler, é o método ois.readObject. Ele já tem aqui o objeto salvo. E nós temos esse readObject. Vamos adicionar um catch aqui, que é o class_not_found_exception, mas vamos utilizar o Java 7 para fazer isso. Então, ele retorna para a gente, se nós apertarmos aqui Ctrl Q, ele retorna para a gente um object. Então, eu sei, porque fui eu que criei, que esse cara é um aluno. Então, o que eu vou fazer? Um cast. E como eu já utilizei o toString, eu posso chamar aluno diretamente no system.out.println. E aqui vamos comentar e chamar ele de leitor objeto. Então, Ctrl Shift F10 e nós temos aqui o nosso aluno. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam primeiramente é que o construtor, quando você utiliza a deserialização, ele não é chamado. Então, se nós colocarmos aqui dentro do construtor e lermos novamente, o construtor ele não é chamado. Então, isso afeta diretamente a ordem que nós temos na construção dos objetos. Porque lembre-se, se nós tivéssemos aqui herança, o super não seria chamado. Mas vamos falar de uma outra coisa agora. Então, serializar um objeto é muito simples. O problema é, primeiro, nós estamos serializando uma senha. Como é que nós falamos para o Java simplesmente ignorar um determinado atributo? Nós devemos falar que esse atributo ele é transiente, ou seja, não serializa esse atributo. Então, quando você faz isso, e se você tentar gravar esses carinha aqui, password simplesmente será ignorada. Vamos tentar executar agora, Ctrl Shift F10. E esse é um erro que eu queria mostrar para vocês. Toda vez que você serializa um código, o Java vai gerar esse Serial Version UID. Por quê? Porque ele precisa ter certeza que a classe que você serializou e a classe que você está tentando deserializar é a mesma. Então você não vê esse código aqui, mas o Java ele sabe qual é aquele serial e ele faz uma comparação. Então no nosso caso aqui, nós alteramos a classe. Então o Java ele sabe que a classe que você está tentando deserializar, tentando fazer aqui esse cache, não é a mesma. Então como teve uma mudança, você simplesmente não consegue mais deserializar. Então o que nós vamos fazer? Vamos gravar novamente. Ctrl Shift F10. E agora, depois de deserializado, você pode ver que o password veio como nulo. Ou seja, o transiente ele serve justamente para você ignorar esse atributo. Mas e quando nós temos serialização e nós temos atributos de outras classes? Nós temos aqui uma associação. Bom, vamos criar aqui, dentro de classes, uma classe chamada turma. Vamos criar aqui private string nome. Vamos criar o construtor. Vamos criar aqui out insert, os gets e o set. E vamos criar também o toString. Ctrl TL. E vamos colocar uma associação aqui, private turma. Vamos criar aqui out insert, getter and setter para a turma. E aqui no toString vamos colocar Ctrl D, turma. Vamos executar novamente nosso código para salvar e ler. Ctrl Shift F10. Não teve nenhum problema. Por que não teve nenhum problema? Porque o aluno ele não foi setado, nós não colocamos um objeto aqui. Então o Java simplesmente ignorou
essa turma. Agora, o que acontece se nós preenchermos essa turma com um objeto válido? Se nós fizermos isso aqui. Turma T recebe new turma do pacote Y serialização. E a turma vai ser maratona Java, só para os campeões. Campeões. Vou colocar acento, né? E eu vou associar agora aluno.set turma T. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui o mesmo erro que nós tivemos no começo. Not serializable exception. Por quê? Porque a nossa classe turma não é serializável. E às vezes você não vai ter acesso às classes como nós temos aqui. Então, se nós colocarmos aqui implements serializable e executarmos novamente o nosso código, ele funciona normalmente. O problema é que nem sempre você vai ter esse acesso que nós temos aqui. E o que fazer quando você não tem acesso e mesmo assim você quer serializar a classe aluno? Bom, você pode colocar como transiente e executar novamente a classe serialização teste, mas mesmo assim a turma está vindo nulo e você precisa dessa turma. Então, quando você tem um caso desses, existem dois métodos que você deve criar dentro da classe que você está querendo serializar, que no caso é aluno, e esses dois métodos eles são especiais, porque ao mesmo tempo que esses métodos precisam ter a assinatura perfeita, eles não são uma sobrescrita. Então é como se a interface serializable elas definisse esse método e nós tivéssemos que sobrescrever. O problema é que a serializable não tem nenhum método. Então isso é algo que o código lá, o background da serialização vai realizar. Então o que ele vai fazer? Quando você tiver um caso desses que você tem uma associação onde essa associação não é possível ser serializada, o que nós vamos fazer é criar aqui um método, tem que ser private, void, write object, output string, porque nós estamos escrevendo. Então o que vai acontecer? Na hora da serialização, ele vai verificar, existe esse método writeObject. Se existir, o que ele vai fazer? Chamar esse writeObject. Então, o que nós vamos fazer aqui é criar um try-catch. Sempre que estiver trabalhando com arquivos, vai ter esse IOException em algum momento. E aí o que você vai fazer é OS. Primeira coisa, tenta escrever, fazer a serialização normal. Default writeObject. Mas eu também gostaria de escrever mais uma coisa na serialização. os.write. E aqui, o que eu quero escrever? Bom, eu quero escrever, no nosso caso da turma, ela só tem um nome. Se tivesse um ID, você poderia escrever esse ID utilizando writeInt ou writeLong. Mas no nosso caso, como é uma string, nós vamos utilizar writeUTF. E a string que nós vamos utilizar é turma.getNome. A ordem não importa, contanto que na hora da leitura você siga exatamente a mesma ordem que você colocou. Cat, vamos colocar aqui .printStack3. Então, esse método writeObject será o método que será chamado quando nós serializarmos. E private void readObject. Object input string. Try. Bom, nós já vimos que aqui na nossa serialização teste nós utilizamos dois cat, o object input string, então aqui nós vamos utilizar dois cats também. E a primeira coisa, nós utilizamos aqui default writeObject, então vamos utilizar aqui
default read object. E em seguida, turma recebe new turma. Por quê? Porque eu tenho aqui, eu estou criando uma nova turma. Lembre-se, esse construtor ele não será executado. Então eu preciso criar uma nova turma. E eu tenho no construtor, eu recebo string nome. E eu vou ler yes.read UTF. Por quê? Porque aqui eu coloquei write UTF e aqui read UTF. Tem que ser exatamente na mesma ordem. Então o Java vai pegar pela ordem. Ele não sabe que esse read UTF significa alguma coisa relacionada a essa turma. Mas ele sabe que depois do objeto, o que você tem depois é uma string. Logo em seguida. E aqui é a mesma coisa, nós lemos o objeto e logo em seguida nós pegamos a string. Só que nós sabemos a ordem porque fomos nós que criamos. Agora vamos aqui para a nossa serialização teste. E vamos ver Ctrl Shift F10. E nós temos aqui agora a nossa turma com um valor serializado, mesmo que a turma não seja serializada. Então, o Java ele vai se encarregar de fazer a serialização de todos os objetos. Se você tivesse uma associação aqui, aluno turma, aí turma mais alguma coisa e mais alguma coisa, e todos eles fossem serializáveis, o Java ia se encarregar de fazer toda aquela serialização de todos os objetos recursivamente. E outra coisa, duas coisas para finalizar você pode ver que nós não ligamos para atributos estáticos, porque todo momento nós trabalhamos com objeto. Atributos estáticos pertencem à classe, então eles não são serializáveis. Já objetos, sim. Então é por isso que nós ignoramos completamente os métodos, o atributo estático aqui, nome, escola. E outra coisa que vocês devem saber é que, mesmo que nós tenhamos uma classe aqui, chamada pessoa, pessoa não é serializável. Mas aluno extends pessoa, e nós executarmos esse código aqui, Ctrl Shift F10, vai funcionar perfeitamente, porque lembre-se, o Java, na hora da deserialização, não chama o construtor. Então, por mais que você tenha o super aqui, ele não será executado. Bom, essa foi a serialização de objetos. Bom, lembre-se que a principal coisa que vocês têm que se lembrar é o nome dessa interface. Se vocês estudarem para certificação, vocês precisam saber todas essas regrinhas que eu acabei de explicar para vocês. No mais, a serialização ela é bem simples. Bom, vejo vocês na próxima aula. Até mais.